Que de 10 vidas 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Nos momentos de dor, você será o meu alívio. Tem uma nova direção, seguro, sigo com tua proteção. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Bem, galera, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Você ouve música secular? Sim ou não? Existe um bate-papo, sabe, um debate muito grande entre as igrejas em relação a cristão pode ou não pode ouvir músicas chamadas de músicas do mundo. Músicas do mundo. Músicas que não são usadas no contexto religioso. Então, vamos comigo, vem nessa, vem junto comigo, que a gente agora vai descobrir se você pode ou não pode ouvir música secular. Roda a vinheta. Everybody's going to the party, have a real good time. Everybody's going to the party, have a real good time. Será que o cristão pode ouvir esse tipo de coisa? Será que o cristão pode produzir esse tipo de coisa? Será que os nossos ouvidos deveriam ser santificados e só ouvir aquilo que fala da palavra de Deus? Ou não tem nada a ver? A gente pode ouvir música secular assim mesmo. Existem músicas para o culto, músicas que falam de Deus e músicas que não foram feitas para o culto. Preste atenção, nós podemos adorar a Deus com artes produzidas pelos pagãos? Vamos abrir em Lucas 6, 43. Não precisa abrir não, deixa eu abrir aqui, tá? Lucas 6, 43. É isso mesmo, né? Lucas 6. Diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Cada árvore ela é conhecida pelo fruto que ela produz. Muitas vezes a gente entra nessa polêmica sobre arte e música secular. E muitas vezes a gente quer que o outro ele entenda e seja aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu não gosto de música secular, então o outro ele também não tem que gostar de música secular. Eu gosto de ouvir música secular, então o outro ele tem que gostar de ouvir música secular. A gente chega numa história muito interessante. Primeiro, para a gente saber se a gente pode ouvir ou não música secular, vamos primeiro falar sobre arte, tá? E a Bíblia fala muito sobre ela, sobre arte. E a arte ela vem de Deus, o dom ele vem de Deus. Por exemplo, um dos primeiros ímpios que a gente encontra na Bíblia é Caim, que matou o próprio irmão. E aqui em Gênesis 4, nós encontramos o seguinte: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Ou seja, uma pessoa ímpia edificou uma cidade. Então Caim, ele inventou praticamente, foi a partir de Caim, praticamente, que foi inventada o contexto cidade, o contexto cidade, certo? A partir de um homem ímpio, não de um homem cristão. Vamos para Gênesis 4, 18 e 19, prosseguindo aqui. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael e Metusael.
e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gente, a gente vê aqui que de uma descendência de ímpios, né, veio o contexto de cidade, veio também a questão de, por exemplo, o irmão de Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Mas a gente para observar assim, poxa, harpas e flautas já eram coisas que eram tocadas desde o céu, são coisas santas. E um ímpio. E é uma coisa muito linda hoje em dia, né? É arte. Deus, ele aprova tudo isso. O toque das harpas, das flautas, é muito lindo, não é? A gente comprovar isso, a gente vai entrar em Apocalipse. Vamos deixar isso aqui. Vamos para Apocalipse 5:8, que diz o seguinte, preste atenção. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, se aqui em Gênesis eu vi que um ímpio foi ele que fez aqui, deixa bem claro, né, que o nome do seu irmão Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Então, ele era um ímpio, porque ele era um ímpio e ele foi o pai que criou tudo isso aqui na terra, para tocar harpas e flautas. Eu vou deixar de tocar harpa e flauta porque ele é ímpio e ele não é um cristão? Sendo que na própria palavra diz que lá no céu teremos harpas e flautas, certo? Em Apocalipse 15:2, já diz o seguinte, já reforça: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número de seu nome. Eles seguravam harpas que eles haviam sido dadas por Deus. E aqui já fala novamente, né, que eles estavam segurando harpas. Os anjos estavam segurando harpas, instrumentos que aqui na terra, né, o pai de tudo isso era um ímpio, não era um cristão. Então, se era um ímpio, então os cristãos deveriam levar as coisas ao pé da letra e falar assim, foi um ímpio que começou isso aí, então eu não devo tocar harpa nem tocar flauta. Mas, no entanto, nossas igrejas tocam harpas e tocam flautas, certo? Aqui a melhor descrição do céu que Deus pode dar está aqui em Apocalipse. A gente imagina, deve ser a coisa mais linda do mundo. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. O YouTube, você está aqui me assistindo agora e ele não foi feito por um cristão. E eu estou aqui falando de Deus para você. O Facebook, ele não foi feito por um cristão e, no entanto, ele está lá e passa muita mensagem boas, tanto da igreja como mensagens boas para a nossa vida, para o nosso dia a dia mesmo, sem nem mencionar o nome Deus, mas são mensagens que tocam nosso coração, são mensagens que mudam a nossa vida. Mas muitas das coisas que você use agora sejam feitas por um homem que não foi cristão. Uma casa, uma roupa, uma comida que você se alimenta, um produto que você utiliza de cabelo, no corpo, um perfume, são feitos por pessoas não cristãs. Nada disso é gospel, nada disso foi criado para a igreja, mas mesmo assim é algo vantajoso para nós, para mim e para você. O nome disso se dá em graça comum e imagem de Deus. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, seja o cristão, seja o ímpio. Então eu quero dizer que daquele ímpio não pode produzir coisas boas se ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus, ele pode dar um dom àquela pessoa, criar coisas boas para o ser humano, claro que sim. Claro que ele pode criar coisas boas para o ser humano. Claro, porque Deus, ele é muito ligado para a questão artística. Ele é muito ligado para a arte, para as coisas bonitas, para a perfeição. Em Tiago 11:7 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, toda dádiva e todo dom perfeito vem dos céus. E ele não vem só para o cristão, ele vem para o ímpio também. Ele não vem esse dom
E essa luz somente para as pessoas que estão dentro da igreja, vem para as pessoas que estão fora também, porque eles são filhos de Deus, assim como nós. João 3, 27 diz o seguinte: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, tudo que o homem cria, que é para o nosso bem-estar, que é para o nosso bem, é dado por Deus. A única coisa que a gente deve se afastar são coisas que o homem cria que nos afasta de Deus, que nos faz chegar mais perto de Satanás. Ou seja, tudo que é dom de Deus, seja bem-vindo. Tudo que é dom de Deus, ele é bem-vindo à nossa vida, à nossa convivência, ao nosso dia a dia. Êxodo 31, de 1 a 5 diz o seguinte, prestem bem atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchi do Espírito de Deus. Ele encheu Bezalel do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Deus, ele encheu Bezalel do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, em todos, em conhecimento em todos os artifícios, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Você não sabe dizer se Bezalel ele era ímpio ou ele era realmente um homem temente, mas ele recebeu o Espírito de Deus. Deus o encheu do Espírito dele, o inspirou. Deus o inspirou, Deus habitou. Deus deu habilidades a ele para que ele pudesse mexer no ouro, na prata e no bronze e poder criar aquilo que Deus queria, porque Deus queria com perfeição. Saul, ele recebeu o Espírito Santo para poder ser rei. Ele recebeu do Espírito Santo para poder ser rei. E em Êxodo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Êxodo, ele é muito usado, em homens para criar bondade e fazer coisas boas para as pessoas. Como João Calvino fala de forma muito acertada, ele diz o seguinte, que nenhuma partícula de luz ou sabedoria ou justiça ou poder ou retidão ou verdade genuína será enchido sem fluir dele. Dele quem? De Deus. Romanos 11:35 vai dizer que é por meio dele que tudo acontece. Atos 17:28 vai dizer que nele vivemos nos momentos e existimos. Ou seja, João Calvino, ele foi bem claro aqui quando ele disse que as coisas elas vão fluir de Deus. Então, se as coisas elas fluem de Deus, elas não são coisas negativas para nossas vidas, elas são coisas positivas para nossas vidas. Como podemos negar aquilo que vem de Deus? Como podemos virar as costas e criticar aquilo que vem de Deus? Aquilo que vem de inspiração divina para tocar o coração de outras pessoas, mesmo que sejam coisas que venham de homens ímpios. Talvez, é até engraçado falar isso, mas talvez eu acho que a coisa mais humilhante que um ímpio terá que fazer no dia do fim, no acerto de contas com o nosso Deus, é o seguinte: é reconhecer que ele era servo de um Deus que ele odiava, que ele era usado por um Deus que ele rejeitava. Eu acho que isso aí vai ser a coisa mais humilhante para um ímpio quando ele chegar frente a frente assim a Jesus. Ele reconhecer que muitas coisas que ele foi inspirado, e ele fez muita coisa para aquele Deus que ele nunca falou, para aquele Deus que ele sempre virou as costas. Desde que esse homem ímpio seja inspirado através de Deus para fazer coisas boas. Das mãos de Deus, ele fazia essas coisas boas, de um Deus que ele rejeitou por muito tempo, mas ele era inspirado e fazia coisas que influenciavam o lado bom das pessoas, o lado humano das pessoas, o lado espiritual também das pessoas, que vai ser condenado também naquele momento do fim, se ele não se arrepender. Isso tudo afeta a nossa visão de arte secular? Sim, claro. Por quê? Porque podemos ver que o homem ímpio, ele também pode produzir, assim como o homem cristão, coisas boas que a gente pode consumir, e que nem tudo aquilo que podemos consumir que é bom, necessariamente precisa estar dentro de um gueto religioso. Deus faz coisas boas, mesmo com quem está fora do contexto religioso, fora desse quadro cristão. Muitas vezes a música pode falar sobre a natureza, sobre o céu, sobre a terra, sobre o amor, sobre o relacionamento,
de um pai com filho, sobre o relacionamento do marido com a esposa. E nós podemos ouvir certas coisas que trazem coisas justas, não é, para a nossa vida e apreciar a beleza daquilo que a gente está ouvindo. Não sei se você sabe, mas existe exemplo de beleza de arte secular na Bíblia. Sabiam disso? E elas não são tratadas como pecados por Deus, mas são vistas muitas vezes como algo bom. Presta atenção que vem dizendo em 1 Reis 10, 18 a 20. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, você ainda tinha 6 degraus para subir nesse trono. O espaldar do trono ao alto era redondo e ambos aos lados tinham braços, junto ao assento 2 leões juntos ao braço, ou seja, um leão de cada lado. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, e em cada extremo destes nunca se fizera obra semelhante em nenhum reino. Gente, imagina um trono com os braços arredondados, todo de ouro, todo perfeito, com 2 leões enormes do lado, e nesses 6 degraus ainda tinham quantos leões, gente? 12 leões ainda nesses degraus. E aqui no final ainda diz que nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Isso aqui foi a forma que Deus permitiu, inspirou, deixou o Espírito Santo habitar naquela pessoa ali para que ele pudesse criar e fazer aquela arte, né? E as pessoas pudessem ver aquilo ali como uma arte. Ou seja, Deus, ele não quer que você adore a imagem nenhuma, mas Deus, ele quer a beleza artística em todos os lugares do que ele faz. Mas Lívia, você está falando de arte ou de música? Falando só da arte, não está falando só da música. Bem, eu estou falando de arte e de música, porque a música, ela é arte. Então, para que vocês entendam um pouco da música, eu preciso entrar também na parte artística de Deus, para mostrar a vocês o quanto Deus, ele gosta da parte artística. Eita, que minha blusa ali vai ficar assim. Vocês sabiam que o rei Davi, ele compôs uma música secular para um amigo dele? Pois é. Então, o rei Davi, ele compôs uma música para um amigo dele que morreu em guerra. Isso nós encontramos no segundo livro de Samuel 1, 25. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pareceram as armas de guerra. Já em Cantares de Salomão, nós vamos encontrar um contexto secular voltado mais para um amor sexual. Isso sim, voltado para o amor sexual. Uma música de amor para o marido para com a esposa. Não vem com essa de Cantares dizendo que é um contexto ligando Jesus à igreja. Por favor. Podemos até tentar aplicar metaforicamente, porque homem e mulher realmente representam de alguma forma a igreja e Jesus. Mas este não é o significado principal da passagem que está em Cantares. É um texto realmente falando sobre amor, sobre relação sexual. A gente aplicar isso a Jesus e a igreja, a gente está cometendo um ato muito sério, uma heresia muito grave. Porque existem em muitos textos composições sexuais. Então como é que a gente vai dizer que aqueles contextos de Cantares só estão somente ligados a Jesus e a igreja? Não, o contexto de Cantares também foram músicas feitas seculares de um marido para a esposa. A gente não vai querer ligar esse contexto à igreja e a Jesus, porque existem textos que são realmente ligados a um contexto de amor carnal, o amor entre um homem e uma mulher. E eu acho que a gente não vai fazer ligação disso, menção disso a Jesus e a igreja. E esta forma física, ela é louvada com um canto secular, porque não é um canto para Deus, é um canto secular. São canções de amor. Ou seja, Deus, ele não desabona a arte secular. Davi compõe a arte secular, Salomão compõe a arte secular, compôs a arte secular, e Deus o louva como algo bom. Se o pecado ela é a transgressão da lei, como diz em João na sua primeira epístola,
Qual é a lei que está sendo transgredida quando alguém produz arte? A arte, ela pode ser produzida por homens ímpios, desde que ela seja de um conteúdo bom e correto. A gente não está falando de músicas mundanas, sabe? Que prega conteúdos contra o nome de Deus. Nós não estamos falando desse tipo de música. Músicas que falam de coisas erradas, impiedosas, pecaminosas, nunca devem fazer parte do consumo normal de um cristão. Agora, nem tudo que é arte secular é ímpio. Nem tudo que é arte secular é mal. Muitas vezes a arte secular ela traz bons conteúdos para nossas vidas. Coisas boas que podem ser usadas para a glória de Deus, para a alegria no coração de um crente. É muito triste que a gente tenha que criar, que nós temos o costume de criar um gueto gospel, que a gente só pode prover e ouvir aquilo que vem do ambiente religioso. Não as coisas boas que Deus dá através da cultura. Coisas boas, bonitas e belas que aparecem na sociedade. Ou seja, isso é uma mente farisaica. Deus, ele aprecia o que é belo, ele aprecia o que é bonito, ele aprecia o que é feito para o nosso bem. Nós devemos parar e perguntar, o que a música secular vai me edificar? E aí pergunto, mas a música gospel vai edificar mais ainda. Primeiro que a gente tem música gospel que parece que veio do porão do inferno. Já começa por aí. Muitas músicas seculares que parecem muito mais músicas cristãs do que muitas músicas que cantamos na igreja. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vamos levar agora para dois lados, a glutonaria e a anorexia. A aglutonaria cultural. O que é glutonaria cultural? A gente come de tudo. Aí se eu falar assim, se eu tô falando aqui agora no vídeo, a gente pode ouvir música secular. Aí chega aquele irmãozinho da igreja, aquele jovem e fala assim, a gente pode ouvir música secular, então a gente pode ouvir de tudo. Isso é a glutonaria cultural. Está errado, irmão. Mas também tem a anorexia cultural, que diz o seguinte, muitas das coisas boas que Deus também nos dá dos ímpios, coisas que os ímpios também são inspirados e também podem tocar no nosso coração, podem fazer feliz a nossa vida, a gente dá as costas porque a gente acha e a gente já tem a mania de julgar as coisas, a gente já tem a mania de achar que tudo que vem de Deus é bom. Mas aquele ímpio, ele é filho de Deus, ele também é inspirado por Deus. Então não é só o que vem de dentro da igreja que é bom, existem coisas que vêm de fora que também são boas. Cabe a você, meu querido, balancear e saber aquilo que vai afetar a sua fé e aquilo que não vai afetar a sua fé em nada. Por exemplo, essa musiquinha aqui que passa todos os meus vídeos. Vamos aumentar? Vocês conhecem essa música? Essa música ela é de Beethoven. Agora para um pouquinho e ouve esta outra música. Jubilosos te adoramos, Deus da glória. Essa música todo mundo acha que conhece aí. Essa música está no Inário, é o número 14 do Inário. Mas você sabe quem criou essa música? O mesmo Beethoven. Pois é, o mesmo Beethoven criou essa música e ela está no nosso cenário. Agora para um pouquinho e ouve essa música. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi. E agora vem você me dizer que as pessoas não são inspiradas? Você vem me dizer que ímpios não são inspirados para poder a gente ouvir uma música que vem de fora? Esse aí é o Tom Carf e o MC Livinho. O Tom Carf, ele é religioso, mas o MC, ele canta funk. Mas fez uma música linda dessa. E você vai dizer que esta música ela não é uma inspiração de Deus? Você vai dizer que esta música não toca o seu coração e não abala, não mexe com a sua fé? Não fortifica a sua fé? É muita hipocrisia, né, meus queridos? Agora ouve essa música. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo
pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Essa música é uma música secular, mas é uma música que lhe traz coisas boas. É uma música que fala de coisas boas, fala de família, fala de amor, fala de saudade. Agora, pensa se a gente rejeitar tudo isso. Ou seja, aquilo que eu falei, você deve rejeitar aquelas músicas que te levam a pecar, aquelas músicas que te levam a pensamentos pecaminosos. Mas existem músicas que te elevam, existem músicas que fazem você até se achegar mais a Deus, e elas são seculares, elas são músicas feitas por ímpios. Por isso que eu falei, as músicas também feitas por alguns ímpios, músicas seculares, músicas como chamadas do mundo, não podem também ser todas descartadas. Então a gente vem para aquela simples pergunta: um cristão pode ouvir música secular? Sim. Um cristão pode ouvir música secular. A Bíblia, gente, ela não diz em lugar nenhum, exatamente, em lugar nenhum, que não podemos ouvir música secular. Cada pessoa deve seguir a sua consciência sobre que música deve ou não deve ouvir. Música secular é do diabo? Não, pelo amor de Deus. Não, eu acabei de explicar o tempo inteiro que Deus, ele ama a arte, ele inspira as pessoas, mesmo sendo os ímpios. Ou seja, a música secular não é necessariamente trabalho do diabo. Existem realmente músicas com um contexto muito ruim, que servem mesmo ao diabo. E o que a gente deve fazer? Peneirar tudo. Tudo que a gente ouve, a gente deve peneirar. Mas a gente também não deve ser, como eu falei aqui, o anoréxico, não é? Que rejeita tudo. Ah, do mundo eu não quero. Alguns pervertem esse dom de fazer música e fazem música cheia de mensagens erradas. Mas muitos outros usam o dom da forma certa e fazem músicas que criam o belo. E Deus, ele é a favor do belo. Só porque a música vem de uma pessoa que não é cristã, isso não significa que a música é uma música ruim. Não significa que nós não devemos escutar. Também há canções lindas cristãs que foram compostas por pessoas que não eram cristãs, como eu acabei de mostrar. Beethoven, ele criou uma das músicas que é mais famosa no mundo, e ela é uma música cristã. Pecado não é ouvir a música. Pecado é deixar a música lhe afetar de maneira ruim. Em Colossenses 2, 20 a 23, quem tem Jesus no seu coração não precisa de regras dizendo: você não pode ouvir essa ou aquela música. É só você ler em Colossenses lá que você vai encontrar falando sobre isso. A música que quando ouvimos, sabemos que é má. Realmente, existem músicas que nós ouvimos e sabemos que é uma música má. E não sentimos bem. Não sentimos bem quando estamos escutando certos tipos de música. Quando você sente isso, meu irmão, é melhor você não escutar. Se afaste. Deus não nos tirou do mundo. Não podemos viver totalmente isolados do que há lá fora. Podemos apreciar uma música pela sua técnica, sem concordar com seu autor. Em Cristo, temos a liberdade de apreciar o que há de belo, o que há de bonito no mundo, sem nos contaminar com o pecado. Música secular também é um meio muito bom para conversar com pessoas que não são crentes. É um ponto comum que ajuda a quebrar barreiras de medo e preconceitos. Tal como Paulo não teve problema em citar filósofos pagãos para poder estar ali em contato com o povo, nós também não devemos ter medo de usar a linguagem que o mundo usa para poder estar em contato com as pessoas. Ou seja, meu querido irmão, não tenha medo daquilo que você não conhece. Busque mais a Deus. Peça orientação a Ele para que você possa realmente conhecer. Ouvir música secular é pecado? Não é pecado. Não julgue aquele seu irmão que gosta de ouvir músicas seculares. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir músicas. Eu sou uma pessoa muito musical. Eu amo ouvir vários tipos de música. Mas contanto que sejam músicas que não me levem a pecar, contanto que sejam músicas que não venham a trazer coisas ruins para o meu ouvido, para a minha mente, para o meu espírito, para a minha fé. Mas músicas inspiradas. Temos tantas músicas lindas, tantas pessoas que estão no mundo ímpias, que são inspiradas por Deus a produzir músicas, letras de músicas que são maravilhosas.
letras de músicas de amor de marido para mulher, letras de músicas de mãe para filho, de pai para filho, letras de músicas falando sobre a natureza do próprio Deus, letras de música que às vezes falam mais de Deus do que a própria música que muitas vezes estamos cantando dentro da igreja. Não seja aquele irmão anoréxico, não seja aquela pessoa, aquele jovem, aquele irmão anoréxico cultural, que acha que só o que está ali dentro da igreja é o que é certo e acabou. Não, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós podemos receber o dom de Deus, seja ele estando dentro da igreja, seja ele estando fora da igreja. Muitas músicas do mundo têm dado força para as pessoas que estão com depressão, para pessoas cristãs que estão com depressão. E tem muitas músicas do mundo seculares que têm letras fortíssimas e que ajudam elas a se levantar. Não estou dizendo a você que é para você ficar ouvindo somente música secular. Não. Aqui eu só estou querendo esclarecer para você que não é pecado você ouvir a música secular, contanto que ela venha lhe trazer coisas boas, contanto que ela não lhe afaste de Deus. Obrigado por terem ficado aqui comigo. Curtam, comentem, compartilhem. Manda esse link aí para os seus amigos para que eles se inscrevam nesse canal. Próxima, vamos falar sobre dança. Dançar é pecado? Vamos saber na próxima semana. Beijos, fiquem com Deus. Segue lá a Tia Lívia no Instagram, TikTok, Facebook, tudo que vocês quiserem. Segue lá, porque a gente pode ser muito amigo. Beijos e fiquem com Deus. Ele pra de voltar.